Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou Osias e hoje contarei para vocês mais um grande relato. Olá, me chamo Luciana e antes eu morava em Minas Gerais. Passei uns 5 anos morando lá. E lá conheci algumas amigas que gostavam muito de sair e farrar nas festas. Meu sonho era conseguir um namorado, pois já fazia tempo que eu estava sozinha e precisava de alguém me acompanhando. Meus pais sempre me alertavam sobre isso. Eles também diziam que eu era muito solitária a todas as pessoas que iam lá. Não gostava muito de conversar com as pessoas e ficava mais no quarto no celular. Então, meu pai disse que era melhor eu sair de casa e andar com minhas amigas. Então, chamei uma de minhas amigas e fui andar com elas. Passei uns 2 dias na casa de uma amiga minha. Gostei muito de lá e vi que ela tinha vários amigos que iam para a casa dela. E os pais não reclamavam de nada. Mas não faziam nada, só eram amigas mesmo. Então, ela arrumou um encontro com um dos amigos dela para mim. Arrumou uma festinha para nós ir. E lá combinou tudo. Fomos eu e algumas amigas dela também e o amigo que ela tinha preparado para mim. Então fui. Comecei a conversar com o garoto e ele era muito engraçado e legal. Só que eu não achei ele muito bonito. Ele era normal, não era gordo nem magro. Era moreno e gostava muito de usar boné. E era meio nerd. E aquilo eu vi que não dava pra mim. Mas gostei de ter conhecido ele. Terminamos a festa e fomos todos para sua casa. Ele insistiu de me levar até a casa da minha amiga. Eu aceitei e deixei ir. No caminho, ele começou a falar coisas sobre jogos de Minecraft e outros joguinhos aí de emulador. Então, comecei a achar aquilo babaquice. E disse que não gostava de nada daquilo. Ele imediatamente parou de falar aquilo e começou a falar tipo de coisas de bruxaria e magia negra pra mim. Eu disse que não curtia nada disso diabólico. Então ele parou, me deu uma boa noite, um abraço e deixou eu ir pra casa da minha amiga em paz. Cheguei na casa da minha amiga ficou rindo da minha atitude com ele. E ela disse que aquele amigo dela era o mais legal, mas também o mais sinistro. Então estranhei aquele garoto, mas não duvidei de nada que ele falou sobre aquilo, sobre bruxaria e jogos, porque eu sabia que ele tinha cara de jogar aquilo mesmo. Então não liguei e deixei pra lá. Quando foi de madrugada, eu vi minha amiga mexendo no meu celular. E pela voz com que ela tava falando, era aquele mesmo cara que tinha saído comigo na festa. O nome dele era Rodrigo. E ela adicionou ele no meu celular. Quando vi pela manhã, ele estava lá adicionado e já tinha mandado mensagem para mim. Então conversei com ele normalmente. Ele estava me chamando para ir numa sorveteria nesse mesmo dia, mas à noite. Minha amiga disse que era melhor ir, para pelo menos se despedir do último dia na casa dela. Então resolvi ir. Quando cheguei lá, eu fui sozinha. Minhas amigas me deixaram lá numa sorveteria e foram embora. Foram para uma festa. Cheguei e comecei a conversar com ele. Ele falava muita coisa interessante e também muita idiotice. Eu não curtia aquilo, mas escutava para não me endoidar. Então ele começou a falar umas coisas de novo sobre magia negra. Perguntou se eu gostava, se eu já via algum caso. E eu novamente disse que não ligava para aquilo. Que aquilo era bobagem, que isso não existia. De coisa de magia negra, ou mesmo de demônios. Eu não acreditava. Então ele disse, eu te entendo. Tomamos sorvete e conversamos coisas naturais. Sem nada de safadeza. Sem nada de treta ou falar da vida dos outros. Só conversar entre amigos mesmo.
Então chegou a hora de nós ir. E fomos embora. Meu amigo me deixou numa parada de ônibus. Foi lá que minha amiga disse que ia me encontrar. Então ele pediu para me levar em casa. Só que eu não quis e disse que minhas amigas iam vir me buscar. Então ele foi embora. Esperei e nada do meu amigo. Ou no caso, minhas amigas. Nada de minhas amigas aparecer. Quando era 11h30, um cara de branco atravessou a pista. Ele era branco e estava com uma roupa branca, mas nada assustador. Ele era lindo e muito atraente. Ele chegou perto de mim e disse se eu queria conversar. Eu disse não, e eu estava esperando minhas amigas, só que minhas amigas não chegou. Então ele me ofereceu uma carona para ir para casa na moto dele. Eu resolvi ir com ele. Quando chegou em casa, ele me falou um pouco sobre sua vida, que era solteiro e que não tinha muita sorte com garotas. Mas eu duvidei daquilo, porque o jovem era bonito e atraente. Então, dei meu número para ele. Ele adicionou no seu celular e foi embora. Logo após, mandou mensagens para mim, dizendo que queria me encontrar e que tinha gostado de mim, que eu era uma boa pessoa e uma garota encantante e muito linda. Então falei com meus pais, mostrei a foto para eles do rapaz e eles permitiram eu ir. Avisei para minha amiga e minha amiga ficou triste com a notícia, porque ela já tinha preparado um jovem para mim, só que eu não gostei do Rodrigo. Então saí com o rapaz novamente. Fomos para uma pizzaria. Comemos a pizza e no final de tudo, quando terminamos de comer, perguntei o nome dele. Ele disse que o nome dele era Leonardo. Então, não duvidei do que ele falou e continuei conversando com ele. Ele era muito atraente e eu não parava de olhar para ele. Então foi quando eu percebi que ele pegou em minha mão. E também percebi que a mão dele era muito gelada. Mas aquilo não deu medo em mim não. Pois a noite estava muito fria e pensei que ele estava resfriado. Então ele me levou em casa novamente. E ele disse que queria me levar para um hotel, para ele conhecer o hotel dos pais dele, e que lá iria ter uma festa. O hotel era do pai dele. E ele já tinha preparado tudo para uma grande festa, ele me dizia. Então fiquei meio suspeitando daquilo, mas resolvi aceitar o convite dele. Então, quando entrei para dentro, não demorou muito. O Rodrigo começou a me mandar mensagem, perguntando se eu queria sair com ele para algum lugar. Eu disse que não, e que já estava saindo com outra pessoa. Então no outro dia soube que o Rodrigo tinha mandado mensagem para minha amiga, dizendo que ela tinha o dispensado. Minha amiga disse que ele não queria saber mais de nada e que iria sumir. Depois desse dia, nunca mais vi o Rodrigo por um bom tempo. Eu acho que passou umas 3 semanas sem eu ver ele. Então quando deu 6 horas da noite, Leonardo veio me buscar. Então fomos para o hotel do pai dele. Antes de chegar, estávamos todos escutando barulho, uma grande zoada, com batidões e gritos de pessoas dançando. Entramos todos, cumprimentei os pais dele e percebi que os pais deles também eram todos brancos. Brancos e quando apertaram minha mão, também gelados. E não pararam de olhar para mim de jeito nenhum. Percebi que no hotel tinha uma imagem na parede de um bode segurando uma cruz invertida. Olhei para aquilo e achei que era só uma obra de arte qualquer. Não liguei. Então Leonardo me levou para baixo, onde estava parentes de sua família dançando. Quando vi, tinha vários homens de terno na porta e umas pessoas dançando.
Fui até o terceiro andar do hotel, fiquei assentado um pouco, estranhando tudo aquilo. Fiquei lá esperando e vi uma mensagem do Leonardo no celular dizendo que estava me procurando pelo hotel. Então eu disse que estava no andar em cima. Ele foi atrás de mim e percebi que do lado de fora, no outro lado da mata, eu vi o Rodrigo. Não tenho certeza, mas agora eu tenho certeza sim que era o Rodrigo. Ele estava sem camisa, só de calção, e olhando para frente do hotel. Depois daí, demorou um tempo para eu ver ele. Aí foi quando o Leonardo entrou e me viu. Quando eu olhei para o Leonardo, eu olhei para frente, não vi mais o Rodrigo lá embaixo, no meio dos matos. Ele tinha sumido. Então o Leonardo perguntou se eu tinha visto alguma coisa ou estava com medo de algo. Eu disse que não, e que estava tudo bem e já iria descer. Foi naquele momento que o Leonardo me pediu em namoro. Eu, sem entender nada e muito confusa, mas também estava feliz, aceitei e dei o primeiro beijo nele. Percebi que seus lábios eram meio duros e meio rachados e gelados também. Então me assustei com aquilo e disse: vamos descer. Preciso tomar algo e estou com um pouco de fome. Então ele pegou na minha mão e fomos embora para baixo. A festa estava maravilhosa e muito boa, muita comida e muita bebida. Então ele perguntou se eu queria ir para a casa dele dormir lá. Eu disse que não e deixava para outro dia. Então ele se ofereceu para me levar para casa e eu aceitei. Quando chegou lá, eu obriguei ele a falar para os meus pais que a gente estava namorando. E ele avisou. E meus pais deixaram, com certeza deixaram. Depois de uma semana de namoro, comecei a perceber atitudes estranhas do Leonardo. Que quando eu não respondia a ele ficava muito agressivo. Que até quebrou a moto dele toda. E depois comprou outra. Ele disse que ficou furioso porque eu não tinha respondido a mensagem dele. Quando passou 2 semanas de namoro, ele sim agia meio estranho, mas eu não achava aquilo anormal. Era normal um homem sentir ciúme. Só que percebi que ele não sentia calor e sempre era frio. E pensei que ele tinha alguma doença alérgica, por ficar daquele jeito. Então recomendei ele ir ao médico. Ele disse que não gostava de médico algum e mandou eu me calar. Então abaixei a cabeça e fiquei escutando o que ele estava falando. Depois de várias coisas, ele tinha me convidado para ir para outra festa. Ele disse que era numa cabana do meio da floresta, que ele tinha comprado de um cara, mas que a casa já estava toda boa e que a casa já estava reformada e que iria ter muita bebida, muita gente e várias coisas boas. Então eu aceitei o convite. Ele mandou eu me preparar, porque ia me obrigar a beber. Então eu disse que não queria beber naquele dia, mas ele disse que eu precisava beber para se divertir um pouco. Então eu disse: tá certo, e fui para casa. Quando eu estava indo para casa, eu olhei novamente para a floresta e fiquei admirando um pouco. Então novamente vi o Rodrigo assentado, sem camisa. Corri até ele e perguntei o que estava acontecendo. Ele me disse que sabia de tudo e disse que eu estava namorando com o Leonardo. Perguntou para mim e dizendo: olhe nos meus olhos e diga se isso é verdade. Eu respondi que era. Então a moto que estava do lado dele, ele chutou e a moto foi para meio longe. E eu olhei para o Rodrigo com medo.
Logo após, chega o Leonardo na moto dele e disse: o que está acontecendo? Eu perguntei: você não tinha ido embora? Ele disse: não, eu fiquei te atucaiando para ver se você ia para casa mesmo. Então, ele empurrou o Rodrigo e o Rodrigo caiu. Quando o Rodrigo ia para cima dele, eu não deixei e disse: se você gosta de mim mesmo, vá embora. O Rodrigo olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e entrou na mata, deixando sua moto ali mesmo. O Leonardo não parava de tirar os olhos dele, até ele desaparecer pelas árvores. Então, eu falei com o Leonardo e me pedi para ele levar para casa. O Leonardo mandou eu subir na garupa da moto e me levou para casa. Fiquei pensando naquilo o dia todo. Disse o que tinha acontecido para minha amiga. Minha amiga disse que era normal e que o Rodrigo ele malhava e também lutava algumas artes marciais. Então, disse: ok. Desliguei o telefone, mas mesmo assim não fiquei confiando naquilo que minha amiga tinha falado de artes marciais e de academia. Fiquei estranhando um pouco. Então, eu disse aquilo para meus pais. Meus pais disseram que aquilo era bobagem e que eles tinham chutado a moto por raiva mesmo, porque gostava dela. Mas que a moto tinha parado uns 3 metros de longura, isso é muita mentira. Então, eu disse para meu pai, e disse: tá certo, eu não vou falar mais nada. E saí de casa, fui para casa da minha amiga. Quando cheguei na casa da minha amiga, elas estavam todas bebendo e fumando maconha. Eu olhei para aquilo e disse: vocês não têm vergonha de fazer isso? Elas todas doidas vieram para aquilo para cima de mim e disse: fuma e bebe um aí, que é melhor que você faz, e não diz nada. Então entrei e comecei a beber, mas não fumei aquilo. Comecei a beber e percebi que eu estava meio alterada. Eu estava dizendo aquilo para minha amiga que tinha acontecido e ela não estava acreditando. Então comecei a agredir minha amiga. Comecei a agredir e as outras amigas dela que estavam lá me separaram e me deram uma pisa ali mesmo. Quando elas estavam me dando uma pisa, percebi um barulho na porta. Quando eu vi, foi o Leonardo arrombando a porta. Ele chamou a polícia e enrolou todas as amigas da minha amiga numa corda e deixaram lá. Não passou 30 minutos não. A polícia chegou, levou minha amiga para a delegacia e se comunicou com os pais dela. A vizinhança toda soube disso. O Leonardo, ele não gostou de falar sobre aquilo. Eu vi ele empurrando minhas amigas e minhas amigas indo parar longe dentro da casa. Então achei aquilo muito estranho. Pelo formato dele, ele não deveria ter tanta força como aquilo. Ele não era magro, mas também não era gordo. Ele era uma pessoa normal, branco e muito gelado. Então, fomos para uma missa, eu e meus pais. Lá na missa, o padre chegou até mim, olhou para mim e falou no meu ouvido que eu estava sendo atacada por espíritos malignos. Eu não entendi o que o padre queria falar com aquilo, mas não dei atenção e deixei para lá. Ele mandou ter cuidado e que levasse um terço no meu bolso. Eu peguei o terço e coloquei na minha calça. Quando saímos da missa, fomos para casa. Vi mensagem do Leonardo me chamando para ir na pizzaria novamente. Eu aceitei. Quando ele chegou para me buscar, eu estava com a mesma calça que o padre tinha me dado o terço. Ele disse que não estava conseguindo chegar perto de mim, que eu estava com mau cheiro. Eu respondi que já tinha tomado banho, só tinha vestido a mesma calça. Ele disse: não, deixa para outro dia. Ele não conseguiu nem me abraçar. Então, ele foi embora. Entrei para dentro sem entender nada. E pensei um pouco no que o padre tinha me dito.
falei para os meus pais também. Meus pais mandam eu ter cuidado quando for sair. No outro dia, era dia de ir para a festa que o Leonardo tinha me chamado. Então me arrumei toda e estávamos indo para a festa. Ele de moto e mais 2 amigos dele, também de moto. Então fomos para a festa. Quando estávamos indo para a festa, percebi que entramos num caminho de barro pela mata. Eu olhei para trás e vi novamente o Rodrigo. O Rodrigo estava atrás de uma árvore, mas percebi quando ele colocou a cabeça para me ver. Foi nesse momento que eu escutei os amigos do meu amigo dizendo que estava sentindo um cheiro ruim de cachorro molhado e de uma caatinga de fossa. Então, quando eu olhei novamente para trás, não vi mais o Rodrigo. Quando chegamos na casa, vi que era muito diferente do que o Leonardo tinha me falado. Ele me disse que a casa estava reformada e que iria ter muita gente. Mas quando eu olhei para casa, vi uma pequena cabana com 2 homens de preto na frente. E a casa estava caindo aos pedaços. O Leonardo mandou eu descer e entrar na casa. Quando eu desci da moto e ia entrando, ele olhou para mim e os seus olhos ficaram vermelhos e os seus dentes cresceram. Eu, apavorada, não sabia o que fazer. Os amigos dele também desceram da moto, um com os olhos negros e o outro também com os olhos vermelhos. Também tinham dentes grandes e estavam perto de mim. Um dos amigos dele me pegou pelo pescoço e me jogou contra a parede, que fez a minha cabeça sangrar. Foi aí que escutei uivos. E quando escutei uivos, meu namorado e os meus amigos deles olharam para trás. Foi aí que apareceu 3 lobisomens. Eu não sabia que era lobisomem, mas já tinha escutado. Foi aí que eu me lembrei que era lobisomem. As 3 criaturas eram negras, 2 com os olhos amarelos e uma com os olhos vermelhos, e eram altas, enormes. Então foi aí que as criaturas partiram para cima dos homens, que estavam me atacando. Aquelas criaturas pegaram um pelo pescoço e toraram ao meio. Torou o pescoço dele ao meio. Eu vi um dos vampiros, porque aquilo com certeza era um vampiro, agarrar no pescoço de um lobisomem, e ele ficou se debatendo no chão. Eu, muito assustada, não sabia o que fazer. Foi aí que os homens de pretos, que estavam na frente da casa, também partiram para cima dos bichos. Eu vi um daqueles cães negros rasgar no meio um dos homens de preto. Eu percebi que um dos vampiros quebrou o braço de uma das feras e ela uivava muito. Foi aí que meu namorado, o Leonardo, deu uma mordida em uma das criaturas e as criaturas começaram a embolar no chão. A criatura, quando ela embolou no chão, o Leonardo caiu de cima dela. A criatura olhou para ele com aquele olhar negro e de raiva, com os olhos vermelhos, e atacou ele novamente, o matando na mesma hora. Aquelas criaturas devoraram, ou no caso, mataram os homens de preto também. Foi quando eu vi aquelas criaturas demoníacas grandes se transformando e voltando a uma pessoa normal. E vi que uma delas era o Rodrigo. Quando ele voltou à forma normal, ele não conseguia nem falar direito e nem respirar. Ele estava com o braço quebrado. E as pessoas que estavam com ele, as 2 pessoas, disseram que aquilo era um segredo muito grande, que eles tinham se metido numa grande mancada. Ele me explicou, um dos amigos do Rodrigo me explicou, que eles tinham fazido um pacto com a entidade para virar aquelas criaturas, e que aqueles vampiros que me atacaram
também eram entidades, no corpo de pessoas já mortas. Então, eu pedi desculpa pro Rodrigo e beijei ele. Foi aí que ele deu um sorriso e fechou o olho. Os amigos dele colocaram ele numa caminhonete que estava logo à frente, a uns metros de distância, e levaram para o hospital. O Rodrigo ficou um bom tempo no hospital. Pessoal, a parte 2 desse vídeo será trazida depois, pois a pessoa que me mandou esse relato não terminou o relato completo e disse que enviaria tudo depois. Boa